Bom dia, galera, aqui é o Arthur de novo com mais um review honesto. Dessa vez eu não estou trazendo nenhum produto novo, dessa vez eu estou fazendo a segunda parte do vídeo review que eu fiz da minha televisão nova, que é uma televisão modelo Samsung KU 6400 de 49 polegadas. O primeiro vídeo eu falei um pouco mal, eu falei que eu não gostei, o fato dela ser 60 Hz e ela ter 120 Hz simulado apenas. E isso gerou muita polêmica no vídeo, teve muita gente criticando, muita gente falou coisas reais, muita gente falou coisas que eu não havia levado em consideração na época, mas também teve muita gente que falou coisas completamente fora de sentido. Teve muita gente fazendo comparação que é ridículo ter uma televisão de 120 Hz, porque nem em jogos de PC você roda tão fácil a 120 Hz, 120 frames por segundo, né? Teve várias coisas desse tipo. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, gente, uma coisa é a TV ser 120 Hz, outra coisa é o output do videogame ou do vídeo, do Blu-ray, também ser compatível ou ser 120 frames por segundo. Tem gente que está confundindo isso e mandando nos comentários. A televisão é medida por Hertz. O output do videogame é frames por segundo, ou de um monitor. Então, teve gente falando que videogame não é 120 Hz. Claro que não. Videogame se mede por frames por segundo. Então, aí já está uma coisa errada. Mas o que eu vim falar aqui, na verdade, me redimir um pouco sobre o que eu falei da televisão. Eu acho que o que eu fiz estava mais negativo do que positivo. E tem algumas informações novas que eu tenho que, na verdade, me fizeram mudar um pouco de ideia. Primeiro, a imagem dela é muito boa, sim. É um espetáculo, para não usar outras palavras mais fortes, mas a imagem dela é ótima. Em relação a esses 120 Hz ou 60 Hz, o que acontece é o seguinte. Depois desse vídeo, eu comecei a fazer pesquisa em vários outros modelos de televisão e é raríssimo existir agora um modelo no mercado 4K que ele tenha 120 Hz nativo mesmo, no próprio que o painel rode em 120 Hz sem auxílio de software. Mesmo que exista isso, por exemplo, se eu comprar essa televisão 4K com 120 Hz painel nativo, ainda assim ela não vai oferecer aquilo que eu estava reclamando no primeiro vídeo. Eu vou explicar por quê. Aqui a gente está vendo um vídeo do YouTube. Esse filme, eu não tenho como garantir que ele foi gravado em 120 Hz. Por quê? Porque hoje em dia, isso é uma decisão de diretores da produção do vídeo, do filme. Por exemplo, se a gente comparar um vídeo mais caseiro. Por exemplo, o primeiro filme Bruxa de Blair. O Bruxa de Blair, o diretor quis passar aquela impressão de que foi um filme gravado com câmera caseira. Então isso é levado muito em consideração também no output de um vídeo, de um Blu-ray que você está alugando. Simplesmente tem diretores que decidem gravar o vídeo em 24 frames por segundo. Então não faz sentido eu estar reclamando que minha televisão não roda 120 Hz, sendo que o vídeo que eu estou assistindo ele não está nem chegando a 60. Então é isso que estava aparecendo muito quando eu estava reclamando da televisão no primeiro vídeo. E tem um outro detalhe. Supondo que eu tenha essa televisão de 120 Hz e eu estou assistindo um vídeo que ele foi gravado em 30 frames por segundo, beleza, eu estou assistindo a 30. Por mais que minha televisão aguente mostrar até 120 Hz, não vai fazer diferença nenhuma. E é aí que entra essa solução da Samsung. O que a Samsung fez? A Samsung ela transforma em 120 Hz, ou ela tenta transformar, ela tenta criar quadros que não existem, até mesmo em filmes que não foram criados com essa quantidade maior de frames por segundo. E é isso que transforma a imagem boa. Então, um exemplo desse mesmo filme que eu estou assistindo aqui. Esse filme, eu estou usando agora ele na função que simula os 120 Hz. O filme está lindo. Mas se eu visse esse mesmo filme, nessa mesma conexão, no meu próprio Netflix, se eu simplesmente trocasse essa televisão e colocasse outra com 120 Hz nativo, ela ia estar pior do que essa imagem que eu tenho agora. Por quê? Porque ela não ia estar simulando os 120 Hz. Ela ia estar simplesmente mostrando exatamente quanto foi gravado o filme. E no caso, se o filme for gravado aqui em 30, ela ia estar mostrando em 30. Sendo que essa minha agora, ela está simulando 120, entendeu?
Então, assim, é uma reclamação que eu fiz, só que sabendo um pouco mais agora, eu entendo que não é que a televisão é ruim, é que esse software essa solução de software que ela faz em criar um quadro que não existia no frame, o que ela faz? Ela pega um quadro, antes de jogar para o segundo quadro, ela cria um quadro intermediário. Então ela cria um quadro que não existe. Esse quadro ele realmente não existe, não foi feito, não participou da filmagem do filme. Então numa televisão de 120 Hz nativa, esse quadro não vai existir. Então eu não vou ter a sensação de fluidez que eu estou dizendo que eu tenho nessa televisão. Então é meio que não adianta. Em relação a videogame, que foi o meu maior uso, a mesma coisa, gente. Apesar de terem comentários de que videogame não roda 120 Hz, isso não é bem verdade. O videogame não é que ele não roda 120 Hz, são as produtoras de jogos que decidem isso, baseado no hardware do videogame. Hoje em dia parece que o máximo que a gente tem de jogos, o máximo de frames por segundo que a gente tem em jogos para o PlayStation 4, pelo que eu vi é um jogo só com 90 frames por segundo. Então realmente eu não tenho uma condição de estar jogando em 120 Hz, nem numa televisão com painel nativo 120 Hz. Deu mais ou menos para entender? Isso é diferente de um computador. Computador, os jogos já são desenhados, eles são criados já desde o começo para rodarem em 120 Hz. Então se você tem um monitor, 120 Hz não, em 120 frames por segundo, que é o que eu falei, acho que eu falei no começo. A televisão ela é medida em Hz, um videogame, um Blu-ray, tudo que é um output, ele é medido em frames por segundo. Então um jogo desenvolvido para computador, ele tem essa condição de rodar em 120 frames por segundo. Então, se eu tiver um monitor que roda também em 120 Hz, é uma coisa mais ou menos equivalente. Eu vou conseguir usufruir desses 120 frames por segundo. O que não acontece no videogame. Todos os jogos que eu tenho, eu estava olhando, eu estava pesquisando na internet, todos eles eu tenho um jogo apenas, acho que de corrida, que ele é 60 Hz. Desculpa, 60 frames por segundo. Então, realmente, mesmo que eu ativasse a função de simular os 120 Hz na minha televisão, beleza, vai ficar lindo. Só que eu estou criando uma coisa que não foi pensada, que não foi feita para o jogo. A mesma coisa para um filme. Eu estou criando um quadro que o diretor decidiu, não quero que tenha esse quadro. Não quero que tenha 60 ou 120 quadros por segundo. Eu quero que em 24, eu quero dar uma sensação de cinema, eu quero dar uma sensação de mistério. Tem muito filme, por exemplo, assim, alguma série Arquivo X, que dá aquela sensação de profundidade, de suspense. Tudo isso é pensado na hora de decidir quantos frames por segundo o vídeo vai ser transmitido. Então a minha reclamação não era muito válida em relação a isso. Hoje eu digo, essa televisão ela é ótima, ela tem uma imagem sensacional, ela tem funções que eu acho incrível. Hoje inclusive eu tenho agora um soundbar da Sony, porque eu decidi mesmo da Sony, não da Samsung, por motivos pessoais, que depois talvez eu faça até um vídeo sobre esse soundbar, e a funcionalidade é excelente. Por exemplo, eu faço uma conexão aqui pelo HDMI ARC, vocês podem ver que eu mudo tudo no soundbar aqui pelo próprio controle da televisão. Eu não tenho que me preocupar com nada. A televisão ela é inteligente o suficiente para usar essa saída HDMI ARC, que ela tem retorno de áudio pro soundbar. Então, assim, são funcionalidades ótimas da televisão que não denigrem a imagem dela só pelo fato dela ser de 60. Se você quiser uma de 120 Hz, eu recomendo. Mas não é tudo que você vai conseguir ver com 120 Hz. Porque é o que eu falei, vai depender do conteúdo que você vai estar assistindo. Se ele não for em 120 Hz, você não vai fazer milagre. O milagre é o que essa televisão aqui tenta fazer, que é criar um frame intermediário entre dois frames e ela simula esse 120 Hz. Talvez uma televisão de 120 Hz nativo, ela não tem essa função. Então você nunca vai usufruir, a não ser vendo vídeos nativos em 120 Hz. E é isso, galera. Eu acho que eu fiquei falando muita palavra Hertz, muita palavra frames por segundo. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que vai chover vários outros comentários aqui, porque assim, eu não sou nenhum expert, eu não sou nenhum gênio em relação a isso. Tem várias coisas que envolvem a qualidade de imagem, inclusive a frequência própria da entrada de energia que a gente tem da tomada, as luzes do teto que você tem também, qual é a frequência dela também vai influenciar. São várias e várias coisas que isso precisa ser um gênio para entender, e eu acho que para a gente, consumidor final, isso não faz tanta diferença. Então,
É isso, galera. Essa parte 2 é mais ou menos para me redimir e mostrar que realmente a TV Samsung ela é muito boa. Ela cria uma sensação que eu esperava ter com 120 Hz, mas agora eu descubro que tendo uma de 120 Hz eu não ia ter essa sensação que eu esperava. Então é isso, galera. Obrigadão. Tchau, tchau.